Fala, abaixonáticos, abaixonáticas e demais cinespectadores. Vocês estão procurando o que assistir? Então fique aí que já já eu e Marcos, meu convidado de São de Aluguel, vamos falar um pouco mais sobre. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Cara, eu escutei a música da sua vinheta agora. Bom, abaixonáticos, então hoje eu e o Marcos vamos conversar sobre 6 filmes, ou melhor, 6 melhores filmes que vocês nunca viram, ou sejam filmes um pouco mais desconhecidos que com certeza vale a pena ser assistidos, não é isso mesmo, Marcos? Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre aqueles filmes, né, que a gente tem ali como os nossos preferidos, nas listas daqueles filmes que a gente sempre procura rever e que quando a gente vai conversar com alguém, a pessoa simplesmente não sabe do que você tá falando. É muito triste quando isso acontece. Assim, é uma perda, né, que são obras da sétima arte aí que mereciam ser apreciadas. Então, se inscrevam lá no canal do Marcos, galera, trabalhando aqui muito legal, Sessão de Aluguel. A gente faz o trabalho aqui há bastante tempo, já participei de alguns vídeos no canal do Marcos. Também, inclusive, já deve ter um vídeo nosso lá conversando sobre a Fórmula Marvel. Então, depois desse vídeo, dê uma passada lá no canal Sessão de Aluguel, se inscrevam, tenho certeza que vocês irão gostar. Tô começando aqui com um filme que eu particularmente gosto demais, inclusive é um dos pouquíssimos filmes que eu dei nota 10 na minha vida, um filme chamado Headhunters, um filme que eu acredito ser nórdico, não lembro exatamente qual país, mas um filme dirigido por Morten Tidlum, que também foi o diretor responsável por Jogo da Imitação e mais recentemente pelo filme Passageiros, que esse aí já não foi tão bom, mas Headhunters é um filme excelente aqui, conta com o Nikolaj Coster-Waldau, né, o Jaime de Game of Thrones, e é um filme daquele estilão que eu gosto, que mistura muito bem a ação com o humor negro, então lembra um pouquinho aqui Guy Ritchie, lembra um pouquinho aqui também os irmãos Coen, e consegue fazer um misto quase perfeito aí de ação, de tensão e misturar isso com um pouquinho de drama e humor. Então realmente é um filme que tem um pouco de tudo, funciona muito bem do início ao fim, extremamente tenso. Não sei se você já viu esse filme, Marcos, mas realmente, para quem não viu, sempre recomendo Headhunters, excelente filme aí de Morten Tidlum de 2011. Cara, a hora que você falou ali que era do diretor de Passageiros e tal, eu fiquei meio assim, mas aí você falou que era uma pegada de Irmãos Coen, Guy Ritchie e tal, aí eu já falei, pô, agora eu já posso buscar assistir esse filme. É diretor de Passageiros, mas também é diretor de Jogo da Imitação aí, do Benedict Cumberbatch, que foi pro Oscar, sim. Então... Ah, sim. Então vale a pena eu procurar, vou procurar. Então, cara, eu vou lá nos anos 70 pra poder fazer minha primeira indicação. Muito lá, bem. Mais precisamente em 71, inclusive é um filme que eu até comentei no meu canal recentemente, um quadro novo que eu fiz lá, até criei um personagem pra esse quadro novo. Eu vi isso aí do baú. Sim, o quadro lá, o Tesouros Perdidos, e eu recomendei no primeiro episódio o filme Sol Vermelho, cara. Dirigido ali pelo Terence Young, né? E pra quem não sabe, esse cara foi o responsável por dirigir o primeiro filme, 007. Pois é, esse cara mesmo aí. E, cara, esse filme, um dia eu tava zapeando na internet, como a gente sempre faz, né? Ali, procura de filmes e tal. Numa época em que não era tão fácil encontrar filmes pra assistir, alguns bons anos atrás. E eu descobri esse tal filme Sol Vermelho, porque eu sou um grande amante ali dos filmes do Akira Kurosawa, ver o Toshiro Mifune ali sendo aquele samurai fodão. E eu fui pesquisar um pouco sobre o Toshiro Mifune e descobri esse Sol Vermelho, que nada mais é do que um filme que mistura o universo dos samurais com o faroeste. Olha só. Cara, é uma mistura mais do que perfeita, porque são dois gêneros que, por mais que muitas pessoas nunca pararam pra pensar, mas são dois gêneros se comunicam bem. que caminham muito lado a lado. Então assistir Sol Vermelho pra mim foi uma coisa muito foda. A história trata ali de um... Tanto só te fazer um adendo aqui, Marcos, porque me lembrou, inclusive eles caminham tão bem que os 7 Samurais do Akira Kurosawa virou um western, né? Sim, quando ele foi adaptado pro cinema americano. Exatamente. São vários, né? Até o Por um Punhado de Dólares do Clint Eastwood é baseado no Yojimbo, do Toshiro Mifune também. Então, eles são estilos que caminham lado a lado e acho que rende até, quem sabe, a gente fazer um vídeo sobre isso aí qualquer dia. Por que não, né? Opa, seria ideal. Então, aí Sol Vermelho tem a história de vem um embaixador japonês ali em solo americano pra poder estabelecer aqueles contatos e pá, né, relações internacionais, e ele vem ali com a sua escolta de samurais. O Toshiro Mifune, ele é um desses 2 samurais que fazem essa segurança do cara, e a locomotiva que eles estão são parados ali por alguns forasteiros que querem limpar, né, limpar todo mundo, e acontece uma desgraça muito grande. Um dos samurais é morto, e eles também, além disso, eles roubam uma espada ali que é muito foda, que ele tava levando como prêmio, como presente pro presidente dos Estados Unidos. Então o chefe do Toshiro Mifune
Mifune vira pra ele e fala: você tem 7 dias pra poder ir atrás dessa galera e recuperar essa espada. Se você não conseguir fazer isso, você vai ter que cometer ali o Harakiri, né? Que é o suicídio do samurai que não consegue cumprir a sua missão. Que é um ato de... É um samurai desonrado, deve cometer o Harakiri. Isso. Só que nesse meio inclusive tempo... um filme excelente, é de 62, Harakiri. Sim, um ótimo filme. E também teve ali a figura que é encabeçado por ninguém mesmo. Cara, já não basta ter Toshiro Mifune, tem Charles Bronson no filme. Olha. Charles Bronson e Alain Delon. 2 caras muito fodas ali do cinema de faroeste. E o Charles Bronson é traído pelo Alain Delon, que é ali seu companheiro, meio que seu sócio, líder da gangue. O Alain Delon vai lá e sacaneia ele e acha que matou o personagem do Charles Bronson e vaza com a grana. Aí o Charles Bronson vai e acorda, depois que ele acordou lá e tal, do desmaio. Que isso, mas você vai me contar o filme inteiro assim, Marcos? Não, só vou contar a parte que isso aí acontece nos primeiros minutos. Aí a figura do Charles Bronson quer ir atrás do cara pra poder se vingar e recuperar a grana que ele perdeu, que os caras levaram do assalto, deixando ele pra trás, acreditando que ele tava morto. E ele se junta ao samurai. Aí vão os dois atrás dos bandidos, cara. E é muito engraçado esse filme. Charles Bronson faz um canastrão de primeira. Toda hora ele tá tentando enganar o samurai. Toda hora ele quer fugir do samurai. Só que o cara tá sempre muito atento. Então isso rende sequências muito engraçadas, além da parte do drama e além das cenas de ação envolvendo um samurai e também as cenas de ação que a gente tá acostumado a ver em faroeste. Então, cara, esse é um filme daqueles que você pega vários elementos, joga no liquidificador e vira um bolo muito gostoso. Nossa, com certeza vou assistir aí, Marcos, porque você também nunca tinha ouvido falar de Sol Vermelho. Eu, particularmente, você sabe, não sou tão fã de alguns filmes da década de 70, então geralmente eu tenho uma experiência mista com essa década. Tem muita coisa que é Alien, tem muita coisa que é Tubarão, mas tem muita coisa que eu não gosto também, que eu não vou nem falar pra não ser xingado, mas com certeza vou conferir aí. Assista mesmo, cara, vale muito a pena. Marcos, então meu segundo filme aqui nessa lista de filmes, melhores filmes que as pessoas queridíssimas não assistindo não viram, é O Lugar Onde Tudo Termina, ou The Place Beyond the Pines, dirigido por Derek Cianfrance, que é um diretor que já tinha trabalhado aí com Ryan Gosling, o personagem principal aí desse filme, algumas vezes, inclusive naquele filme Blue Velvet, ou Blue Valentine, agora esqueci o nome do filme, enfim, aquele filme que o Ryan Gosling atuou. Sim. E aqui é um filme que eu acredito, Marcos, ser o filme com a melhor montagem que eu já tinha visto na minha vida, porque realmente ele consegue conduzir a narrativa perfeitamente entre diversos núcleos, sem perder o sentido e construindo a tensão em cima da história. E eu não vou nem falar muitos detalhes sobre o filme, porque realmente é uma jornada muito interessante, porque ele é um filme muito pouco convencional na maneira como é que ele conta sua história. Assim, sério, o menos que você souber desse filme, então, provavelmente o melhor você vai aproveitá-lo, mas conta com cenas de ação fantásticas, atuações aí excepcionais do Ryan Gosling, do Bradley Cooper, do Dane DeHaan, também daquele menino que estava em Brooklyn, esqueci o nome dele agora. É Alden Ehrenreich, não, Alden Ehrenreich é o que virou o Han Solo. Então, Emory Cohen aqui, acabei de achar, também um excelente ator. E todo mundo muito bem aqui nessa produção. Realmente um filme que tem níveis de adrenalina muito fortes, mas igualmente tem níveis de emoção muito profundos. Acho que vale super a pena você assistir aí The Place Beyond the Pines, O Lugar Onde Tudo Termina. E como eu tô com o Marcos, Sessão de Aluguéis, que é o especialista em curiosidades, uma curiosidade desse filme é que foi o filme onde o Ryan Gosling conheceu a Eva Mendes. E hoje em dia aí, os dois estão muito bem casados, então aí fica a curiosidade sobre O Lugar Onde Tudo Termina. Olha só, preciso ver esse filme, cara. Eu vi um trecho desse filme uma vez, eu cheguei na casa de alguém, tava passando ele, eu vi um trecho, fiquei muito instigado, eu preciso realmente pegá-lo pra poder ver todo ele inteiro, né? Porque esse filme parece bem tenso, né, cara? Com certeza. E agora eu vou puxar um filme ali diretamente de 1998, um filme que esse sim eu tenho quase certeza que pouquíssimos ou talvez ninguém de vocês aí conhece, que é o filme chamado SLC Punk. Conhece, Pedro? Não, esse eu nunca ouvi nem falar. Pois é, SLC Punk tem ali como figura central de sua história o ator Matthew Lillard, aquele que fez ali o Salsicha e Scooby-Doo. O cara fez bastante coisa também, além de Scooby-Doo, né? Mas eu tô usando um exemplo mais fácil e mais fresco na memória de vocês. E o cara que era conhecido ali por fazer parte de vários elencos ali de comédias românticas, fez esse filme que eu achei muito interessante, cara. Ele aborda ali uma galera punk nos anos 80 da cidade ali de Salt Lake City. E por isso o nome, né? SLC. E é uma galera assim, punk, cara, de uma cidade super interiorana, super pequena, em que eles são poucos e são vistos ali como verdadeiros extraterrestres na cidade. Ainda mais um estado mormon como é Utah, um dos estados mais conservadores dos Estados Unidos.
Então a história é contada através da perspectiva desses punks, né, dessa turma, do Estivo, né, que é o personagem do Matt Lillard. Ele é meio que o nosso narrador, ele que nos conduz durante toda a história, ele vai nos apresentando os personagens, ele vai passando pra gente as características de cada um. Por exemplo, no começo ali, que a gente vai vendo pela primeira vez cada um dos personagens que vão ser recorrentes na história, ele vai falando um pouco sobre a personalidade, alguns deles têm apelido, ele explica o porquê desses apelidos e tudo mais. Então é uma história muito da hora, até porque eu tive uma adolescência, vamos dizer assim, meio do lado negro da força, né? Eu já ouvi histórias disso aí no seu canal. Pois é, eu era bem da trecheira mesmo, assim, a galera bem revoltada, a galera inclusive você falou que isso aí foi uma coisa que te fez não aprofundar-se tanto no cinema numa idade menos avançada, digamos assim? Sim, foi meio que um hiato na minha vida, né? Que eu era muito de cabeça, vivia nessa vida de roqueirinho e tal. Então, cara, quando eu assisti a SLC Punk pela primeira vez, foi eu me vendo ali com a minha turma, claramente naquele filme. Então, pra mim, é um filme que vale muito a pena. E eu acabei, por conta disso, recomendando pra várias pessoas, vários amigos. E, cara, todo mundo que assistiu, pelo menos até então, adorou o filme, gostou bastante. E todo mundo se lamenta por ser um filme tão pouco conhecido. Então eu trago aí pra vocês essa coisa. Então eu trago aí pra vocês esse filme aí de 1998, que vale muito a pena ver o Matthew Lillard ali numa das suas melhores atuações. E olha que eu já vi bastante coisa desse cara. Ele traça totalmente o panorama ali do background de adolescentes que estão vivendo essa fase rebelde até eles chegarem a uma certa maturidade, ou então até alguns deles não chegando a essa certa maturidade. É um filme que de certa forma até caminha meio próximo, com salvos assim, as suas exceções, ao Transporting, cara. Então vale muito a pena vocês conhecerem SLC Punk. Com certeza vou assistir aí, porque outro filme aí para minha lista, sempre bom acrescentar bons filmes aí para assistir na lista, que de vez em quando a gente acaba assistindo filmes que não são tão bacanas assim, né? Então sempre bom ter ali um na reserva. Sim. Pro meu terceiro e último filme, eu escolhi caprichosamente aqui um filme que me surpreendeu demais quando eu assisti, Los Angeles Cidade Proibida, ou L.A. Confidential, esse sim um pouco mais famoso, mas também é um excelente filme aí que pouquíssima gente da nossa geração, posso falar nossa geração, Marcos, mas na nossa geração assistiu. O filme aí estreando o hoje polêmico Kevin Spacey, também o excepcional Russell Crowe, Guy Pearce, e é aquele famoso neo-noir. Muito se fala do neo-noir, para mim o filme que melhor exemplifica essa questão de que é um neo-noir é L.A. Confidential, Los Angeles Cidade Proibida. Ele resgata muitos dos elementos clássicos ali do noir, de questão de ambiguidade moral, questão de fotografia com contraste alto, mas ele adapta isso para uma nova geração. Se passa ali na Los Angeles dos anos 50, então a história, o filme, apesar de ser de 97, aborda realmente aquele período clássico do noir americano, que era a década de 50, e faz de uma maneira fantástica, assim, são atuações maravilhosas aí, um roteiro muitíssimo bem amarrado, muito bem escrito, os personagens são incrivelmente bem desenvolvidos, tudo fica super amarradinho ao longo da narrativa, mas sem a gente deixar de ter aí grandes twists, grandes reviravoltas. Então realmente para mim é um filme excepcional, ganhou 2 Oscars e não tem muito mais do que eu ficar elogiando aqui não, porque realmente é um filme que todo mundo precisa assistir e, salvo engano, inclusive tá no Netflix, então não tem nem desculpa para você não ver L.A. Confidential ou Los Angeles Cidade Proibida. Tá bom, não vou inventar nenhuma desculpa, eu vou assistir. Mas eu achei bacana, cara, que até agora as 3 indicações que você fez são filmes que eu também não vi, então eu achei isso bem legal. Eu também não vi essas 2 indicações, então tá tudo encaixadinho. Então vamos ver, talvez você tenha assistido esse que eu vou indicar agora, já que você deixou por último um filme um pouquinho mais famoso ali da sua lista. Eu vou indicar o filme Amor a Queima-Roupa, de 93, ali, dirigido pelo Tony Scott, mas roteiro de Quentin Tarantino, né, meu ídolo. Ah, nossa, tem anos que eu tenho que ver esse filme, é True Romance, no título em inglês, não é? Isso, exatamente. Nossa, você nunca assistiu? Tá na minha lista há anos. Olha aí, cara. E eu tenho uma história muito bacana com ele, né? Porque eu tenho todos os filmes do Tarantino na minha coleção, até os que ele só fez roteiro e tal, tipo Assassinos por Natureza. E esse era o único que eu não tinha. E, mano, eu procurava DVD na internet, procurava Blu-ray, não achava nada. Só achava DVD, assim, de, tipo, R$200, o DVDzinho mais peba possível no Mercado Livre. Aí eu tinha 2 amigos que tinham esse DVD, eu tentei comprar, eles não queriam vender e tal. Até que um determinado dia eu tava num desses hipermercados da vida, naquela prateleirinha do lado do caixa, tava ele lá por R$5. Ó! Cara, foi um presentão pra mim. Acho que se eu tivesse que contar um dia histórias da minha coleção, essa sem dúvida seria uma das 3 melhores histórias da minha coleção de filmes, tranquilamente. Bacana demais.
Então, Amor a Queima-Roupa, né, como eu disse, roteiro do Tarantino, foi ali um dos roteiros que ele vendeu junto com Assassinos por Natureza para poder viabilizar o projeto ali de Cães de Aluguel. E ele acabou caindo nas mãos ali do Tony Scott e narra a história ali com Christian Slater e a... Putz, como é que é o nome da loira lá de Boyhood? Patrícia Arquette. E ele traz ali as figuras do Christian Slater e Patrícia Arquette, né, formando um casal super inusitado, né? O Clarence é um nerdão que tá comemorando o seu aniversário. Christian Slater, assim, transborda nos 90, né? Muito, cara. Ele fez muita coisa nessa época. Foi mais ou menos quase na mesma época ali de Entrevista com o Vampiro e tal. Então aquele cara fez muita coisa nessa época. Hoje em dia tá meio sumido, né? Então o Clarence acaba conhecendo a Alabama, né? Ele tá numa sessão noturna de filmes de Kung Fu, né? Aquela trilogia Street Fighter que tem, não é dos filmes baseados em videogames, é uma trilogia Street Fighter de Kung Fu muito bacana. E ele conhece essa Alabama, essa loira maravilhosa no cinema. Os dois saem dali, vão comer e tal, vão pra casa dele, ele acaba rolando uma parada e logo eles se casam muito prematuramente. E ele descobre que ela é uma garota de programa, que ela tinha sido contratada pelo chefe dele e tudo mais. Isso tudo nos primeiros minutos de filme. E cara, o cafetão dela é o Gary Oldman. Olha só. Ele aparece de uma maneira muito bizarra, ele tem um visual muito louco, tem uma pequena ponta do Samuel L. Jackson, assim, muito rápida no filme também. Aí com isso ele vai atrás resolver uma treta com o cafetão pra poder ficar com ela e passar o resto dos seus dias com ela. E ele acaba acontecendo um monte de coisa lá e ele leva algo que não é dele e a galera que é dona desse algo vai atrás dos dois e aí eles vão lá pra Hollywood e tal, atrás de um amigo dele pra ajudar ele a vender essa parada e tudo mais. E aí acontece desdobramentos muito loucos, coisa que só um roteiro do Tarantino poderia ter. E a única ressalva que eu faço desse filme é, cara, eu gostaria muito de ter visto o próprio Tarantino dirigindo esse filme. Ah, e tem até participaçãozinha do Brad Pitt fazendo um puta drogado que não levanta do sofá em momento algum. Olha só. O que é isso? Esse me vendeu loucamente, esse filme aqui. Eu vou assistir ele agora. Quando acabar essa gravação, eu tô botando True Romance aqui. Eu já vi aqui no IMDb que tem ele pra alugar. Você vê, eu vou alugar o filme no Google Play, então cara, eu vou pensar agora. Você que é um cara que gosta de ir mais a fundo nos filmes, esse filme tem uma sequência com Christopher Walken e o Dennis Hopper. É uma sequência que dura quase 5 minutos, que é uma verdadeira hora de atuação. Pra mim, uma das melhores sequências de diálogos da história do cinema. Tô vendidaço, Marcos. Tô vendidaço aqui já. Galera, então essa foi a nossa lista. Dava material para parte 2? Dava, então provavelmente a gente vai fazer uma parte 2, né não, Marcos? Mas sim, com certeza aí foi um excelente vídeo, espero que vocês tenham gostado. Dê uma conferida no canal do Marcos. Marcos, onde é que as pessoas podem te encontrar além do seu canal? Vai, galera, tem o Sessão de Aluguel, onde eu falo ali do meu jeito mais descontraído sobre cinema, vocês podem conferir lá. Eu também faço parte do canal Nerdista, onde eu falo especificadamente de cinema nerd, né? Filme de heróis, ficção científica e tá, esses grandes blockbusters aí que vem assolando ali o cinema atualmente. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clique na marca d'água para se inscrever no canal. Também vão lá e se inscrevam no Marcos, deixem nos comentários, claro, o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram da nossa lista, se vocês não gostaram, tudo é sempre muito válido ter esse YouTube. Até a próxima. Valeu, galera!